Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a validação dos e-mails, tá? Então é basicamente o projeto que eu tô colocando aí na tela. Então a gente já fez projetos de formulário, a gente já fez projetos de cadastro, mas ainda não fez um projeto que valide esse e-mail. Então, como que o Python sabe que o e-mail é válido? Como ele sabe que o e-mail é inválido? Sabe quando você vai fazer um cadastro mesmo e ele fala, ó, esse e-mail não pode, esse número não pode? Ele sabe, e ele sabe isso através das expressões regulares, tá certo? Então, nessa aula aqui a gente vai fazer esse projeto. Se você viu o projeto da última aula de terça-feira, a gente fez algo bem parecido, só que com o CPF. Então, se você já viu aquela aula, o código é extremamente parecido, a gente só vai mudar a expressão e mais algumas coisinhas, tá? Mas se você ainda não viu, não tem problema, acompanhe esse aqui e depois você volta lá na aula do CPF, tá certo? Então, para começar, a gente vai precisar de dois arquivos, o arquivo Python e um arquivo HTML aqui dentro de uma pasta templates, para a gente ter algo para renderizar. Então, aqui em cima, a estrutura mais básica possível do Flask. Então, a gente vai fazer as importações de Flask, render template request e a importação das expressões regulares. Declara a nossa variável app padrão e a gente já pode começar aqui com a expressão regular. Então, uma função para validar o e-mail. E aqui a gente vai utilizar a variável padrão, tá? Essa variável padrão é o padrão que a gente espera dos nossos e-mails. E aí eu já vou copiar a minha expressão aqui, porque às vezes escrever a expressão regular não é difícil, mas é demorada, porque é muita letra, é contrabarra, é ponto, barra vertical. Então, já deixei pronto aqui para deixar a aula um pouco mais dinâmica, tá? E aqui a gente tem uma estrutura de word caractere, então aqui a gente espera receber uma palavra ou algum número, então aqueles e-mails que, por exemplo, leo1918, por exemplo, @gmail. Então a gente coloca aqui um word caractere, coloca um ponto, caso seja aqueles e-mails que é nome, ponto, sobrenome, então leo.andrade@gmail.com, por exemplo. Coloca um arroba no meio, todo e-mail tem um arroba no meio. Aqui a gente coloca uma outra estrutura, tá? Essa estrutura de A, Z, minúsculo e maiúsculo é a mesma coisa de colocar um word caractere, mas eu coloquei dessa forma aqui para ficar um pouco diferente, tá? Para ter as duas formas. E aqui o contrabarra D para permitir dígitos, tá? Caso seja necessário. Coloca aqui um contrabarra ponto, esse hífen aqui eu acabei colocando demais, não tem necessidade. Aqui a gente coloca o ponto e as opções finais aqui, tá? Então, o ponto você tem que colocar especificamente fora dos parênteses, tá? Você não pode colocar sem parênteses aqui, porque senão ele vai entender só que é .com. E aí você precisa dizer que o ponto, você permite que ele faça .com, .edu, .gov e .org, tá? A barra vertical, ela significa ou nas expressões regulares. Então, ele permite qualquer uma dessas finalizações aqui, desde que você coloque o ponto antes. Agora, você pode ver aqui que essas duas variáveis estão meio apagadas, porque a gente precisa associar elas, a gente precisa combinar elas. E a gente vai utilizar a função match para fazer isso. Então, a gente coloca na indentação correta aqui, e aí a gente passa os dois nomes de variável, então padrão e também e-mail, tá certo? Então, depois de você fazer isso, a gente já pode ir para o app route, certo? Então a gente coloca aqui a nossa primeira rota, primeira e única, na verdade, a gente não vai precisar de duas aqui. E aqui a gente vai colocar também os métodos, tá? Os métodos que a gente vai usar aqui é o get e também o método post, tá certo? Eu coloquei aqui as aspas diferentes, tá? No geral não faria diferença, mas eu vou colocar aqui para não ficar estranho, tá? Precisa colocar isso aqui dentro de uma chave, tá? Então esse get post aqui ele precisa ficar entre colchetes, na verdade não é chaves, mas aqui a gente está utilizando esses dois métodos. Essa questão de get post, como eu disse na última aula, é uma matéria mais avançada do web, tem a ver com até mesmo muitas faculdades ensinam isso. Os cursos não ensinam tanto, mas a faculdade ela ensina muito isso aqui. E eu não vou falar disso aqui porque é uma matéria extremamente avançada, tá? Não é difícil, mas é algo mais avançado. Então eu deixo isso aqui lá para o curso pago, porque aí é algo mais profundo mesmo. Se você tem interesse, dá uma olhada no link da descrição. Aqui embaixo a gente vai colocar uma função de index e-mail. Então aqui vai ser onde a gente vai chamar a nossa mensagem e-mail. Como eu disse na última aula, essa mensagem vai ser o que ele vai retornar. Então ele vai retornar se e-mail é válido ou inválido, tá? E aqui a gente já pode ir para o nosso if request. Essa parte da requisição aqui a gente ainda não construiu lá no HTML, mas quando a gente requisitar, a gente vai construir um formulário lá para preencher o e-mail, que é da onde a gente vai requisitar. Coloco um if e um else aqui para validar.
Então aqui o e-mail é válido, aqui o e-mail não é válido, tá certo? E por último, a gente coloca aqui o return com a função renderTemplate, que a gente trouxe lá em cima, que é para trazer o template HTML, certo? Então a gente vai criar um template HTML, já está criado na verdade, chamado email.html. E esse mensagem e-mail igual a mensagem e-mail, a gente está sincronizando o Python, a variável do Python, com o HTML que a gente vai trazer lá na frente, tá certo? E aqui um ifname igual a main para finalizar e fazer todo esse projeto aqui rodar. Ele ainda não vai rodar porque não tem o HTML para ele chamar, mas assim que a gente construir aqui, ele já vai rodar, tá certo? Então eu vou colocar um do lado do outro aqui para ficar fácil de associar. A parte de cima, que é a parte do head, é aquela parte sempre muito padrão. O meu HTML não é bem trabalhado, tá? Eu faço o mais simples possível porque o foco é aqui, tá? O foco é no Python mesmo. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura padrão, só essa aqui que é um pouco diferente, que tem a ver com as compatibilidades, tá? Aqui embaixo a gente já vai para o body, e o body a gente, como eu disse, vai colocar um formulário, tá certo? Então, a gente vai criar aqui um H1 só de título, aqui o form método post, então é o que a gente colocou aqui, a gente está requisitando o método post. Aqui a gente colocou um label de e-mail, então digite o seu e-mail. Aqui a gente vai colocar o input, então aqui é onde ele vai preencher o e-mail de fato, tá? A gente não vai utilizar placeholder porque o e-mail é algo muito único. Aqui a gente está chamando toda a estrutura de if mensagem e-mail, que a gente está sincronizando com essa estrutura aqui, tá? De mensagem e e-mail. E aqui no HTML, como eu disse na última aula, a gente precisa fechar o if, tá? Não adianta só deixar em branco, como é no Python, porque o Python ele entende quando você fechou o if. O HTML ele não entende, então você precisa declarar, aqui eu estou fechando o meu if, tá certo? E aqui embaixo o botão para validar esse e-mail, então a gente vai digamos que enviar essa informação para o back-end vai enviar o e-mail que a gente colocou. Então, para rodar isso aqui, a gente vem no nosso terminal, coloca aqui python app.py, que é o nome do arquivo, e a gente roda isso aqui. Ele vai começar a abrir o servidor para a gente. Com o servidor aberto, segura o Ctrl, clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai abrir a guia para a gente. Isso aqui geralmente demora um pouco, principalmente se for a primeira vez que você estiver abrindo depois de ter criado todo o projeto, mas depois ele vai abrindo cada vez mais rápido, tá certo? Então aqui ele já colocou a validação de e-mail e a gente pode preencher aqui, por exemplo, pedro@gmail.com. Coloquei um e-mail fictício aqui já para testar. Então, coloquei esse aqui, validar e-mail é um e-mail válido. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1234 e dar um validar, ele vai dizer que não é válido, tá? E basicamente é assim, tá? Então, você pode colocar seus e-mails aí para dar uma testada. Então, por exemplo, pedro1234 @outlook, por exemplo, .com. Ele provavelmente vai dar como e-mail válido porque está dentro das nossas expressões regulares, tá? O que eu recomendo em relação à experiência do usuário utilizando o seu aplicativo, o seu site. Quando o seu usuário preencher algo errado, tipo 1234, aí você coloca, ó, o e-mail 123 não é válido, por favor insira um e-mail válido. Você explica, tá? E aí ele vai colocar um e-mail válido. Mas se por algum motivo, na verdade, se ele colocar certo, então, por exemplo, pedro@gmail.com, por exemplo, você não coloca isso aqui. Por exemplo, o e-mail é válido, porque geralmente ele espera receber um feedback quando tem algo errado, mas ele nem sempre espera receber um feedback quando está tudo certo. Então, muitas vezes quando você vai fazer um cadastro mesmo, pense em você mesmo fazendo um cadastro em uma empresa. Você vai ser notificado só se tiver dado algo errado, se tiver um número de telefone faltando, se o seu CPF não tiver dígitos o suficiente, se o seu e-mail não fizer sentido, aí você vai receber uma informação. Mas se tiver tudo certo, geralmente você não recebe. A única coisa que acontece é que, por exemplo, o quadrado do input ele fica verdinho. Então ele vai sinalizando para você, ó, o verdinho tá certo, tá certo. Aí o terceiro ficou vermelho, então tem algo errado ali. Então você pode utilizar esses tipos de personalização para notificar se tiver algo errado, mas eu não recomendo que você fique notificando se tiver algo certo, né? Porque o seu usuário ele não espera ficar recebendo notificações de acerto, só as notificações de erro. Então, é interessante que você evite ao máximo ficar printando vários textos na tela do seu usuário para dizer que foi tudo certo, tá? Então, por essa aula foi só isso. A gente pode dar uma revisada aqui. Então, eu vou fechar o meu servidor Flask aqui. Vou limpar.
E basicamente, então, o que a gente fez aqui? A gente fez as importações e chamou o Flask. Aqui a gente criou uma expressão regular para validar o nosso e-mail. É um pouquinho complicada, às vezes você vai colocar aqui, pode dar algum erro, mas aí você vai testando, tá? Aqui o return, a gente associou as duas variáveis, então eu associei padrão com e-mail. Aqui no AppRoute a gente definiu os métodos que a gente vai utilizar, criou uma função, criou uma variável, colocou aqui o none. Esse none aqui eu não expliquei, mas seria como padrão. Então, por padrão, eu não quero receber nenhuma mensagem. Se você não colocar isso aqui, muitas vezes ele vai dar erro, porque ele vai tentar ficar verificando alguma coisa que ainda não existe, tá? Aqui no if request method, a gente requisitou o método post lá do HTML. Aqui embaixo a gente requisitou o formulário que está dentro do método post no HTML. Chamo ele aqui de e-mail, tá certo? Na verdade, a gente colocou o nome da variável de e-mail, tá? Isso aqui ele já está escrito lá no HTML. Colocou um if e um else aqui para validar se o e-mail é válido ou não. Colocou as informações aqui caso o e-mail não seja válido e caso ele seja válido. Colocou um render template aqui para ele renderizar o HTML e fez a associação das variáveis, tá? Parece redundante, mas a gente não é redundante, tá? A gente está associando a variável do Python com a variável do HTML, que é a variável que a gente vai encontrar aqui, tá? Essa mensagem e-mail aqui, então você precisa fazer essas associações, tá certo? Então, por essa aula é só isso, fico por aqui, se inscreve no canal, like no vídeo e dá uma olhada nos links da descrição, tá? Se você tem interesse em criar projetos como esse e ficar realmente bom, se tornar um profissional da programação em Python, dá uma olhada nos links da descrição. Fico por aqui e até a próxima.